Boa noite, irmãos. Tudo bem? É a primeira vez que eu estou pregando aqui, então eu estou sem graça aqui. Eu fico assim, a hora que eu vi aqueles coelhinhos na cabeça dos meninos, me deu uma raiva. Mas como assim, coelhinho? Eu sei que tem uns adultos aí que estão esperando um ovinho de chocolate até agora. Alguém não comeu chocolate aqui? Meu Deus. Está tudo de cabeça feita, né? Todo mundo chocolate na barriga. Ok. Vou esperar os irmãos abaixar o som, para eu ficar bem tranquilo, porque eu já vim, né, com a massinha no ouvido. Está desligado? Tem a caneta também, não usa mais isso aqui não. Amém, queridos. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, te louvar porque o Senhor é eterno, e o Senhor é imutável, e o Senhor tem grandes coisas para nós, e muitas vezes não percebemos a grandeza dos seus propósitos. E por causa disso, Senhor, ficamos um pouco embaraçados em todos os processos nos quais o Senhor nos coloca, sem compreender, sem entender a causa real. Mas sabemos que no final das contas, Senhor, Tu tens o melhor para nós. O Senhor não tem só o céu para nós, o Senhor tem o céu na terra para nós. E que o Senhor possa nos fazer entender essas verdades e começar a praticá-las de uma forma mais autêntica, a fim de que o Seu reino se expanda e se manifeste como deve se manifestar, Senhor, na nossa geração. Abençoamos esse momento da palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não poderia ser diferente, nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, mas nessa semana passada, o Google não deu a mínima importância para uma das festas, senão a mais importante festa a ser celebrada pela humanidade. Não somente pelos judeus, mas por todos aqueles que acreditam na paixão, na morte e na ressurreição de Yeshua, o Machia, o Hamashia, Jesus, o Messias. Essa festa da Páscoa. Em contrapartida, o Google sistematicamente enfatizou o Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, no qual a maioria dos muçulmanos pratica o seu jejum ritual. O que está acontecendo com o Google? Será que o Google está se convertendo ao islamismo? O que vocês acham que está acontecendo? Por que essa mudança? Aliás, por que tantas mudanças estão acontecendo na nossa geração, no nosso tempo? E o que importa para nós essas mudanças? O que implica para nós essas mudanças? Até que ponto nós também estamos percebendo essas mudanças e estamos reagindo de uma forma positiva do ponto de vista de Deus? Queridos, as festas pagãs vêm tomando espaço na mídia e suprimindo as celebrações cristãs nos últimos tempos. E é por isso que as pessoas ainda acreditam em Papai Noel. É por isso que elas estão, coelhinho da Páscoa que traz para mim. E o coelhinho não traz nada. Não funciona. Até que ponto a gente está tão envolvido com essa questão que a gente não está percebendo a malvadeza do diabo. Nós poderíamos falar sobre o que se tornou tradição no nosso país, no nosso mundo ocidental, mas principalmente no nosso país. Lojas e supermercados são enfeitados com os coelhinhos e ovos de chocolate. É uma Páscoa comercial. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a tradição bíblica. E é bom lembrarmos que a última ceia de Jesus foi um jantar de Páscoa. No paganismo existe uma deusa chamada Ostera, ou Esther, ou Istar. E os americanos pegou Istar, mas na verdade escrito como Esther. É uma deusa nórdica germânica
que é também chamada de a deusa da primavera. Ela também é chamada de deusa da fertilidade, deusa do amor. A história conta que essa deusa chegou no inverno e encontrou um pássaro morrendo de frio. Então, ela salvou a vida do pássaro e o transformou numa lebre. Essa lebre, então, passa a botar ovos. Faz assim para o seu irmão. What? A lebre botando ovo? Pois é. É porque por dentro ela ainda é pássaro. Tipo, essa coca ainda não é Fanta, sabe? Bom, esses ovos eram tão bonitos, coloridos, que a lebre resolve presentear a sua criadora, né, Ostera, né, como um agradecimento, começa a distribuir ovos para as crianças, é claro, porque o paganismo visa as crianças, em primeiro lugar. O satanismo visa as crianças, em primeiro lugar. O mundanismo visa as crianças, em primeiro lugar. As crianças sempre em primeiro lugar, porque assim podem contaminar a geração seguinte. Então, em agradecimento, ela pega aqueles ovos, né, que também estão pigmentados com beterraba, enfim. Esses ovos eram pintados assim. E aí as crianças passam a festejar a primavera, né? O chocolate passou a ser um incremento utilizado no século XIX, pelos franceses. Quem gosta de chocolate, diga aleluia. Amém. Esses dias me deram uma barra desse tamanho de chocolate ao leite. E quem me conhece sabe que eu procuro ser fitness em tudo. Mas passou da meia-noite e alguma coisa aconteceu. Quando eu vi, só tinha o papel, comi todo o chocolate. Pedi perdão a Deus várias vezes. Eu só não amaldiçoei as irmãs que me deram, porque não é certo, né, fazer isso. Eu abençoei o chocolate na tentativa do chocolate ficar um pouco mais light, mas não adiantou. No outro dia, a memória daquilo veio. Esquece. Então, século XIX, introdução do chocolate pelos franceses. Assim como Roma sempre foi pagã, então quando ela se converte através de Constantino, passa a introduzir as suas festas pagãs ao cristianismo. Então, o que antes era o símbolo do cordeiro para os hebreus e cruz para os cristãos, numa festa que celebrava a vitória e a libertação sobre o pecado, começou a ser lembrado como coelho e ovo por conta do sincretismo religioso. E é isso. Espírito grego, espírito romano, e simplesmente a igreja foi sofrendo esta influência religiosa, inclusive com a administração das festas pagãs que foram chegando, né? E aí, os cristãos foram aceitando, não, que bom, ai, que legal, né? Mas até hoje a festa para Ostera é comemorada na bruxaria, na Wicca ou Wicca, e em várias religiões. Só para lembrar, Wicca ou Wicca é uma religião xamânica moderna com rituais antigos, ou seja, bruxaria. Basicamente, as religiões sempre têm um elemento bruxo para afrontar a Deus e para reduzir as coisas de Deus, para reduzir as festas. Se nós entendêssemos o significado das festas judaicas, a importância que elas têm profeticamente para o nosso tempo, para a nossa vida, nós iríamos repensar milhões de vezes se iríamos querer realmente comer chocolate na época da Páscoa. É sempre essa máxima. O diabo ama, e eu sei que ama, o diabo não ama, né? Por isso que eu coloquei aqui entre aspas, o diabo ama odiar e diminuir o sacrifício de Deus através de alegorias e fantasias e fábulas que não fazem um mínimo de sentido. Um coelho botar? Essa deusa Ostera, o que vocês acham que está por trás da Ostera? Um demônio. Eu sei que as pessoas nos olham com olhos de radicalismo. Não, vocês são radicais demais, é só um coelhinho inofensivo.
O ovo, então, é inofensivo. No grupo de pastores eu falei, ó, o assunto vai ser sobre a Páscoa. E mandei um pintinho saindo do ovo. Fiquei esperando a reação. Me preocupa quando a gente não reage. A gente precisa reagir. De uma maneira positiva, nós temos que reagir em relação a tudo que vem de errado, para entrar dentro dos nossos conceitos que são fechados em Deus. Nós precisamos entender isso. Mas hoje nós não vamos falar sobre esses mitos eufemísticos do maior sacrifício, né, feito por alguém que amou até o ponto de morte, até o ponto máximo. Olha para mim em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que ele, Yeshua, a si mesmo até a morte e morte de cruz. Estamos falando de sacrifício. Estamos falando de uma vida que se esvairiu na cruz por amor a nós. Estamos falando de uma pessoa que nos amou até as últimas consequências, que não se intimidou diante do espancamento e da própria morte. Alguém mandou isso, e eu acho que a internet está tão lotada de informações a respeito de ovo, coelho, Páscoa, ressurreição, é uma mistura. Porque realmente não foi chocolate, né, gente? Foi sangue. Não foi ovo, foi uma cruz, não foi doce, foi doloroso, não foi um coelho, foi Jesus. Eu espero que no ano que vem nós comemoremos a Páscoa de uma forma diferente. Nós vamos fazer uma grande refeição. E vamos celebrar a festa da Páscoa nos moldes judaicos. Porque nós não recebemos a tradição bíblica pelos germânicos. Nós não recebemos pelos nórdicos. Aqui não tem Thor, né? Tipo Thor com um martelo. A gente tem Jesus. E temos o madeiro. E nós precisamos entrar nessa visão que realmente é a visão de Deus. Para os judeus, a Páscoa, ou Pessah, significa passagem. E relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito há 3.500 anos. A festa tem mais ou menos 8 dias. Na verdade 8 dias, e é uma festa de celebração e libertação, e é sobretudo uma festa de memória, é uma festa que traz identidade. É por isso que nós precisamos veementemente lutar contra certas coisas. Se você tem uma filha ou um filho que está fazendo inglês, e a professora fala, agora é o dia das bruxas, nós vamos celebrar o dia das bruxas, deixa não deixa não. Por mais que as pessoas pensem que você é uma pessoa radical, faça o seguinte, seja radical. Pelo menos tenha uma informação clara a respeito disso. As crianças simplesmente, elas entram nisso porque para elas é um mundo de cores, é um mundo de abóboras e velas e coisas encantadas. Então, daqui a pouco, nós estamos com as crianças se tornando adolescentes e não sabendo discernir e diferenciar o certo do errado. E o responsável por isso não é a escola de inglês que traz a bruxaria. Somos nós que dizemos não, ou sim. Vai, filho, vai para a festa do pijama. Todo mundo vai para a festa do pijama. Poucas pessoas sabem que as crianças são iniciadas em sexo, em sua tenra idade, porque vai para a festa do pijama. Isso não aconteceu com meu filho, graças a Deus, mas o filho da outra, e o da outra, e da outra. E a gente perde aquele espírito de corpo, de coletividade, de defesa ao todo. A gente esquece que nós somos quem somos porque somos juntos. E juntos somos mais, irmãos. Fala amém, pelo menos. Eu não ouvi o pelo menos. Amém, pelo menos. Judeus e cristãos, segundo a palavra de Deus, são co-herdeiros em uma herança prometida. A Páscoa é o quê? É um pano de fundo da mensagem do Evangelho e da salvação. A Páscoa é essa festa de identidade e da noção de pertencimento, da junção. Olha comigo Efésios capítulo 2, esses dois povos são os judeus e os gentios, e a Bíblia fala primeiramente os judeus. Então Efésios capítulo 2, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo
estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que tinha? O paganismo. Tinha as festas, tinha as culturas mundanas. Mas agora em Cristo Jesus, aqui está referindo-se aos gentios. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Eu gosto desse texto porque ele diz que as ordenanças foram abolidas porque Cristo cumpriu essas ordenanças. Então você diz, então eu não estou mais debaixo da lei. Não, isso não significa que a lei não seja boa. Ela é perfeita. Ela é a vontade de Deus para nós. Às vezes não usamos a palavra lei, usamos a palavra Torá. Ela é perfeita, porque senão Jesus Cristo jamais a cumpriria. Alguns cristãos desdenham do Antigo Testamento, desdenham da lei, e dizem estar superior, porque agora estamos sob a graça. Mas, irmãos, quando Jesus pega a palavra, quando Ele pega a Torá, Ele começa a explicar que a Torá é o fundo, é o pano de fundo. A graça é muito mais complexa de viver. Se antes você não podia matar, hoje você não pode nem odiar, nem sentir raiva. Se você podia olhar para uma mulher, pode até possuir uma outra mulher, dependendo das suas condições financeiras, se você olhar com uma intenção impura, você está em adultério com ela. Então, o que é mais pesado? A graça é muito mais complexa de ser vivida. A lei era simplesmente, não pode ultrapassar, então você não poderia passar. E nenhum homem conseguiu cumprir a lei, a não ser Yeshua, Jesus. Agora, nós achamos que é mais fácil a graça, como se a graça fosse a graça da libertinagem, e podemos fazer o que nós queremos fazer, porque afinal de contas somos donos dos nossos narizes. Não, ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do diabo, ou você é escravo da santidade, ou você é escravo da libertinagem, do pecado, e não há distinção. Não é porque alguém tem uma intelectualidade maior ou melhor, ou uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, não faz diferença. Eu e você precisamos entender que os mandamentos na forma de ordenanças, eles foram abolidos por Cristo, mas não significa que eles deixaram de existir e não fazem parte do arcabouço de pensamentos que Deus tem a respeito do ser humano. Então ele diz que ele fez isso para que os dois, ou seja, os dois povos, gentios e judeus, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, por Cristo, ambos temos um acesso ao Pai em espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então assim, irmãos, Deus olha e não vê mais só a nação de Israel, mas principalmente a nação de Israel. E agora Ele vê todos os povos, todos aqueles que amam, todos aqueles que recebem Jesus em seu coração, que o deseja na sua vida, que o quer praticar os seus ensinos na sua vida. Então todo aquele que faz isso simplesmente é um com aqueles judeus que também são messiânicos. E o que está acontecendo? Uma grande reviravolta. Muitos judeus estão se convertendo a Yeshua. Muitos estão saindo do legalismo e conhecendo Yeshua como o único Senhor. Amém? A celebração da Páscoa, então, é a celebração da união entre as pessoas. Às vezes nós falamos boa Páscoa para pessoas, não sabemos nem o que estamos falando. Às vezes falamos em Páscoa, mas nós estamos com o coração fechado em relação a amizades, em relação a reconciliações. Tem pessoas que dão chocolate para a esposa, marido dá chocolate para a esposa, obrigado para a esposa. Mas é Páscoa, então eu tenho que dar um chocolate para ver se a gente para com essa brigaiada. Eu acho que a gente pensa que o chocolate nos traz a paz.
Talvez é porque a sensação que o açúcar ou que o doce tem, a junção do cacau com açúcar, dá para a gente uma sensação de alegria, sabe? Então, algumas coisas são liberadas dentro da gente, e a gente parece que é capaz de perdoar. Olha como o chocolate faz milagre, como o chocolate tem esse poder, né? E é verdade, se você quiser encantar uma pessoa, dá um chocolate para ela. Para mim? Por que isso? É porque a doçura parece que faz o papel do Espírito Santo. Eu me lembro de ler um livro a respeito de obesidade, e o autor não, era uma autora, ela dizia assim, que quando ela ficava chateada, a mãe dela fazia um prato de doce para ela. E todas as vezes que ela tinha uma dificuldade com uma pessoa, um entristecimento, um princípio de uma depressão, a mãe vinha com um bolo, ela vinha com alguma coisa doce. Parece que o doce tem esse poder de nos preencher. Então ela diz, essa menina diz, ela diz que o açúcar começou a substituir o Espírito Santo na vida dela, porque ela sentia doçura, e ela sentia amada por causa disso. Olha só. Será que a gente, em dado momento da vida, nós não estamos deixando o Espírito Santo ir embora e substituindo por alguma coisa doce, quem sabe enrolado e com um coelhinho na capa? Eu preciso fazer você pensar. Eu preciso dissuadir vocês da ideia que está tão impregnada na nossa cultura que a gente acha que isso faz parte da gente. Será que um dia nós vamos poder celebrar a Páscoa com uma visão que a Bíblia tem dela? A celebração da conciliação e da paz. E nisso não há distinção de raças, nem de cores, nem de opiniões, de interpretação, de distinção social. Yeshua, Jesus, é para todos. Ele é a nossa paz, tracinho, quá. Jesus é o centro da Páscoa, e Ele foi oferecido sem fermento. E o ponto da minha mensagem hoje é a questão do fermento. Porque vocês sabem que hoje celebramos o domingo da ressurreição. Pouco se fala no sábado. Em outro momento nós vamos falar, porque o sábado é um dos pontos mais importantes que a gente tem que estudar. Mas é importante se lembrar que foi sexta, sábado e domingo. Então domingo é a ressurreição. Então hoje é o momento de vibrar, de pular de alegria, de regozijar e de dizer, meu Deus, o Senhor ressuscitou. Se não houvesse ressurreição, estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. Ele foi oferecido sem fermento. Páscoa é uma festa que é seguida, emendada na festa dos pães ázimos, ou chamado de matzá. Estou olhando ali para o Christopher, que conhece um pouquinho não, mais do que eu. Emendava com a Páscoa a festa. Então Marcos diz, Evangelho de Marcos, e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei-o ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Marcos capítulo 14, verso 12 e 16. Quero só pontuar uma coisa interessante, é que algumas pessoas entendem que esse homem trazendo um cântaro d'água é a figura do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que limpa. A única pessoa que pode nos convencer de pecado é o Espírito Santo. Nem a nossa consciência é capaz de ir até fundo como o Espírito Santo pode ir.
Só Ele pode mostrar uma pessoa. Se você está orando por uma pessoa, pedindo que Deus mova, você pode ter certeza que o Espírito Santo é que vai entrar em curso para que aquela pessoa seja convencida. O que nós temos hoje é um convencimento mental a respeito da nossa própria conversão. Nós temos um conhecimento e nós achamos que pelo conhecimento que temos somos salvos. Você não é salvo pelo seu conhecimento. Você é salvo porque o Espírito Santo te convence. E aí você é salvo. Da mesma forma, nós precisamos ser convencidos pelo Espírito que o nosso tempo aqui na terra está começando a se esgotar. Não é porque os acontecimentos mundiais estão ficando cada vez mais apertados, mas é porque a palavra de Deus faz referência a isso. E é melhor que você creia em Deus do que você creia nas notícias, porque eu nunca vi uma época de tanta fake news como nos dias de hoje. Muita mentira, muita mentira, muita mentira, muita mentira, muita mentira. As pessoas começam a acreditar assim como acreditam em ovo e chocolate e coelho. E elas começam a acreditar na mentira. E é difícil você tirar a mentira de uma pessoa, porque está impregnado, faz parte da cultura existencial dela. E ela não tira aquilo fácil. Por isso que nós precisamos de uma conversão, uma mudança radical de ponto de vista. E só Deus pode fazer isso, porque Ele faz isso sem machucar, sabe? Ele vai entrando no nosso coração e nos convencendo daquilo que é errado, que não devemos fazer. Por isso que eu acho interessante, segue esse homem que está com o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, ou seja, o matará, o degolará, não degolará, mas cortará, né, no crepúsculo da tarde, crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Essa ideia da carne assada significa holocausto, totalmente queimada, tá? Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimar-o-eis, desta maneira o comereis. Lombo cingido, sandálias nos pés e o cajado na mão, comê-lo-eis, a pressa é a Páscoa do Senhor. Por que a pressa, irmãos? Porque eles estão doidos para sair de onde? Do Egito. E o faraó fungando no pescoço deles. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia vos será por memorial, por lembrança, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. É para celebrar como solenidade. Percebe que nós não estamos fazendo isso? Você percebe que a nossa cultura não absorveu essa realidade? Que nós sequer temos um almoço de Páscoa, ou um jantar de Páscoa? Você percebe como a nossa qualidade de vida cristã vai ganhar uma outra dimensão se a gente começar a entender a importância desses elementos? Se você tiver dúvida disso, dá uma estudada no povo de Israel, você vai entender por que Deus protege aquele povo. Não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Agora preste atenção. 7 dias comereis pães asmos. Alguns rabinos gostam de dizer que o pão asmo, o ázimo, ele é um pouco pesado no estômago. Que ele não é um pão gostoso, sabe? Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Quer dizer que representava a morte. Vamos acabar com isso, se não fizer do jeito certo.
E ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto, guardareis esse dia na vossa geração por estatuto perpétuo. É a celebração da salvação, sabe, irmãos? É quando Ele nos tira e nos resgata de uma vida que nos levará ao inferno, que nos levará para distante de Deus. Então Ele diz assim: portanto guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Mas atenção, por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 20. Então, irmãos, essa era a 10ª praga, o 10º juízo de Deus sobre os egípcios. Mas principalmente essa praga era contra os deuses do Egito, contra as insinuações que vinham sobre aquele povo escravo. Você sabe como é que é uma pessoa escrava? É uma pessoa que não tem vontade. É uma pessoa que pode dizer: eu estou deprimido, não importa, vai trabalhar. A primeira insinuação de que aquele povo podia sair da escravidão, Faraó já começou a pesar. Ah é? Sem palha também. Vai ralar. Quanto é que eles ganhavam? Que ganhava? Era o preço para manter vivo. É mais ou menos como a gente está debaixo de um vício e aquele vício não te deixa respirar. Você quer sair daquilo, você não consegue sair, porque o vício parece mais forte do que a sua própria vontade de ser livre. Essa 10ª praga foi terrível e aparentemente foi cruel. Isso incitou os judeus contra os próprios egípcios. Alguns rabinos chegam a dizer que houve uma guerra entre eles e muitas pessoas morreram. Não está na Bíblia, mas existe uma interpretação assim. Os primogênitos judeus foram poupados porque estavam protegidos pelo sangue aspergido na verga e nas ombreiras das portas. E alguns rabinos também entendem que a verga e as ombreiras tratam de uma indicação profética da cruz, porque a verga, ela é horizontal e a ombreira vertical. Para os cristãos, a Páscoa é vida nova ou renovação. Talvez seja por isso que tem o negócio do pintinho saindo do ovo. Porque de repente, até o mito se confunde. É coelho ou é galinha? O pintinho sai do ovo. E as pessoas falam: o pintinho saiu do ovo. Feliz Páscoa. Eu mandei uma mensagem para algumas pessoas, na verdade não foi eu que escrevi, foi o pastor Ricardo de Belo Horizonte, mandou para mim, achei muito interessante, que fala sobre a encarnação em confronto com a reencarnação, porque a ideia é exatamente que ele encarnou, e o seu sacrifício foi simplesmente suficiente, de forma que eu não preciso que ele reencarne. Toda a ideia de reencarnação, eu estou dizendo: Jesus, morra para nascer de novo e morrer de novo, como se o seu sacrifício não fosse o suficiente para tirar as pessoas do inferno, tirar as pessoas do pecado e dar a eles uma nova vida. É sério isso, porque de repente a gente canta músicas de reencarnação, de repente a gente coloca na nossa cultura o pensamento da reencarnação, como se tudo isso fosse normal, fosse: não, religião é tudo a mesma coisa, todos os caminhos levam a Deus, amém? Ah não, hein? Aí não, aí não. Precisamos entender a Páscoa como uma celebração diária. Então veja só um paralelo entre
o que acontece com Israel e o que acontece com Jesus. No Antigo Testamento, o povo de Israel fugiu do Egito. Mateus capítulo 2, quem é que sai do Egito? Jesus. Ele também foge do Egito. No Antigo Testamento, morte dos primogênitos. Mateus capítulo 4, morte dos primogênitos também. Velho Testamento, peregrinação de Israel, 40 anos. Jesus passa quantos dias no deserto? 40. Primeira aliança, o cordeiro foi imolado para salvar e libertar o povo de Israel. A nova aliança, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não tira o pecado de você, ele tira o pecado de todas as pessoas. Estima-se que em torno de 50 bilhões de pessoas já habitaram o planeta Terra. É uma estimativa, bem vaga. Mas aqui está em latim, Agnus Dei. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, João Batista diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E como ele faz isso? Através do seu sangue. Por que o sangue é tão importante? O sangue é o elemento de redenção. Não há um outro elemento, nem chocolate, por mais bom que seja. Aqui, para não ter nenhum problema, depois você pode mandar um chocolate para mim, tá? 70% cacau, por favor. Pode mandar um cafezinho também, que fica, legal junto. Mas o elemento de redenção humana é o sangue, símbolo de vida, de libertação dos pecados. Significa dizer que alguém, ele, Yeshua, Jesus, por seu sangue, deu sua vida em resgate de todos, mas a Bíblia diz que é de muitos. Por quê? Porque não são todos. Tem pessoas que entra a palavra aqui e sai por aqui, a pessoa não se converte, ela não muda sua forma de pensar, sua forma de ser, sua forma de vestir, sua forma de falar, sua forma de interagir com as demais pessoas. É o mesmo indivíduo, só que agora vai numa igreja. Não faz sentido ir na igreja e não mudar de vida. Olha, irmãos, nosso propósito é ver o reino de Deus crescer. Mas o reino de Deus é reino de Deus, não é reino de homens. Nossa ideia não é lotar esse lugar aqui de gente que quer festa, farra, santa. Porque é isso que acontece. Quando se prega a palavra, quando se ensina o certo, as pessoas, estou com uma preguiça, vou na igreja hoje, não. Vou pegar pela internet, porque a internet é joia. A hora que dá uma brechinha, né, como se fosse intervalo de jogo, você vai lá, faz um xixizinho, né, você já volta com sanduba na mão, já rolou mais 15 minutos. Você, e aí? Foram para a prorrogação? Aí a mulher, amor, é culto, não é jogo não. Tanto faz. Eu gosto mais do pastor Cláudio Duarte, a gente ri mais. As pessoas não querem aprender a palavra, elas querem rir. É ótimo ouvir o Cláudio Duarte. Então não é sobre isso que eu estou falando. Mas é péssimo quando você só quer rir, só rir. A vida é muito boa, mas você não toma providência de uma vida correta. Eu não estou pregando para você, estou pregando para mim. Na verdade, todos precisam de Jesus, mas nem todos aceitam que esse sacrifício foi suficiente. Eu, como brasileiro que sou, eu fui católico, eu fui espírita, eu fui umbandista, eu fui crente. Eu sou crente ainda. Mas em todos esses segmentos religiosos eu era crente, porque eu acreditava. Só que eu acreditava sem conhecimento, sem revelação. E esse é o problema das pessoas, elas acreditam em qualquer coisa. Eu acreditava em Papai Noel, eu esperava que o bom velhinho viesse encher minha meia, de dinheiro, é claro. E eu ficava esperando nas noites de Natal, quando era menino, né? E depois eu percebi que aquilo era coisa do cão vestido de vermelho. Então, deixa para lá. Não é assim. Até que ponto a nossa fé não vai ser confrontada e nós não vamos amadurecer e não vamos crescer, né?
Efésios diz que nós somos feituras de Deus, nós somos criaturas de Deus, criados para as boas obras. Às vezes muitos cristãos falam, não, eu não sou criatura, eu sou filho. Pois é, mas Efésios diz que você é criatura, criado por Deus para fazer boas obras. Então não sou eu que estou falando que você é filho. Você é filho, você foi criado. Né? A igreja primitiva, ela compreendia judeus e gentios. E era uma só família, todos crendo em Jesus, e nós devemos entender que eles aplicavam a Páscoa sobre a vida deles todos os dias, porque eles sabiam o que era ser escravo do Egito, ou mundo. Então nós precisamos lembrar dessa festa dos judeus, que eles comiam ervas amargas, para quê? Para que eles tivessem lembrança do sofrimento. Você sabe por que muitas vezes nós não crescemos na fé? É que nós estamos distante da ideia de sofrimento. Eu sei que a maioria das pessoas vão à igreja, elas querem uma bênção de Deus. A música melhor é: eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. E Deus está cantando para você: eu queria enviar você, você não quer ir. O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Que a gente leia porções de salmos na semana, que a gente escute louvores tudo organizadinho, sabe, irmãos? É maravilhoso, salmos é maravilhoso, mas tem gente que fala assim: Deus fala comigo, já abre em salmos. Por que não abre em Deuteronômio? Por que não abre em Números? Aí vem um monte de genealogia, você, já estou cansado. Lógico que está cansado, você não entendeu a Bíblia. Gosto de provérbios, sou apaixonado com provérbios. Nossa, mas o melhor rei do Brasil, do mundo, foi Salomão, não foi? Sabe de nada, inocente. A ideia da amargura faz parte do processo, gente. Nós não queremos sofrer nada, mas eles tinham que comer ervas amargas para lembrar o quanto eles sofriam e o quanto o cativeiro é opressor, o quanto as pessoas sofrem debaixo de um jugo maligno, de como suas almas amargam com aquele desejo de libertação sem a visão da libertação. É viver num mundo sem Jesus, sem esperança, sem propósito, que é assim que o escravo vive. Então os alimentos que devem nos nutrir na Páscoa é primordialmente o Cordeiro de Deus. Jesus disse: eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida, quem de mim se alimenta por mim viverá. Então precisamos nos alimentar de Jesus, de suas palavras, de seu exemplo, porque Ele é o Cordeiro Pascal. Ele era colocado em contato com as pessoas mais simples, não estava nos lugares mais sofisticados. Ele ia na sinagoga, claro, mas estava na beirada das praias, estava nos guetos, nos becos, nos lugares onde as pessoas vivem, onde elas sofrem, onde elas precisam de cura, de libertação, de uma palavra amiga. Mas Jesus não passava a mão na cabeça, Ele falava duro, porque Ele sabia que a nossa tendência é sempre manipular. É sempre manipular. O Cordeiro Pascal, ele era colocado na época do Êxodo, dentro da casa das pessoas. E durante esse período as pessoas se afeiçoavam ao Cordeiro, porque era um tempo. E aquela afeição, sabe, é um cordeirinho de 1 ano, uma gracinha, sem defeito, lindo, era colocado ali. Você sabe, o animal é animal, ele vai exalar um cheiro, daqui a pouco a casa está toda cheia daquele cheiro. Mas o que acontecia é que as famílias se afeiçoavam ao Cordeiro. Só que eles sabiam que daqui a pouco tem que matar. É um negócio complicado. Na crucificação nós temos esse paradoxo também exposto ali através da vontade do povo. Porque eles amavam as suas curas e os seus milagres, mas seduzidos pela religião, eles chegaram ao ponto de gritar: crucificam! Mas você não estava dizendo que amava Jesus, que amava ver Ele levantar mortos, que amava ver Ele amparar as crianças, Ele cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, Ele cuidar de todo mundo?
Você viu, Lázaro levantou. Está falando, falou, ele levanta. Mas daí a pouco, a religião vai, e a religião assim, é igual uma droga. A religião entra no seu corpo, e na sua mente igual uma droga entra. E você fica, sabe? Zum, zum. De repente Jesus não é uma revelação para você. Eu estou lendo um livro sobre evolucionismo, chama Sapiens. Um livro de umas 400, quase 500 páginas. É um livro que eu não indico para ninguém ler, porque não presta. Por que você está lendo? Eu preciso conhecer o ardil do diabo. Se eu não conhecer o ardil do diabo, como é que eu vou enfrentar? Então não fica pensando que a gente é bobo, porque a gente não é bobo não. A gente baba, mas é de amor. Crucificam. Do nada os caras começam, é isso mesmo. Pega uma pedra aí, vai, vamos matar. Todos nós vamos falar, não, eu sou do bem, eu sou da paz, eu tenho Deus no coração. Se tiver uma briga ali, tem gente que já entra. Já vai com o pé na medalhinha do outro. Por quê? Porque a nossa natureza é essa. Na Páscoa, esses elementos, então, eles ganham superdimensões. A religião, infelizmente, romana, colocou o óculos, sabe? E transferiu as festas, mudou o ritmo das coisas. Essas festas judaicas, portanto, bíblicas, deixaram de ser celebradas. Com isso, a cultura que o mundo ocidental absorveu foi romana, e eles chamam isso de cristã. Mas o Cristo celebrava a Páscoa conforme recebeu da tradição de Moisés. Celebração que deveria ser por estatuto perpétuo. A identidade é preservada através da memória. E foi isso que Jesus fez. Ele não criou uma Páscoa do nada. Ele seguiu um modelo que Deus mostrou para Moisés. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz, tanto para o pão quanto para o vinho, fazei isso em memória de mim. A Páscoa é também chamada de memorial. Agora 1 Coríntios capítulo 5 diz, não é boa essa vossa jactância. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Guarda essas duas palavras, maldade e malícia. E sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Guarda essas duas palavras, sinceridade e verdade. O que mais falta no mundo hoje? Sinceridade e verdade. O que mais tem no mundo de hoje? Falei para vocês guardar a palavra. Fala mais alto. Maldade e malícia. Mais uma vez, dois grupos destacados. Temos a maldade representada pelos religiosos e a malícia representada por Herodes. Se não, veja Marcos capítulo 8, verso 15. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, por tradição e memorial e obediência ao êxodo de Moisés, os judeus tiravam o fermento de suas casas por 7 dias. Os convertidos a Jesus também faziam isso. Mas o mais importante é que a mensagem do matzá, ou seja, do pão ázimo, significa tirar o fermento da alma. Gente, qualquer pão, basicamente, eu não sou confeiteiro, não sou cozinheiro, sequer sou ajudante. Eu no máximo lavo a louça lá em casa. E esses dias eu estava com o dedo cortado, não sei onde eu machuquei. Não sei, aí o Espírito Santo me revelou, foi porque você estava lavando a louça. Tem faca também. A cabeça de homem é muito diferente da cabeça de mulher, né? As mulheres cortam, não está nem aí e tal. Homem, um risquinho assim, eu estava, oh meu Deus, estou sangrando. Ai Jesus, me ajuda. Mas o pão basicamente é fermento, é água, farinha e fermento, né? O fermento é o ar, é o nada, é o que incha,
É o nada que representa o orgulho, representa a vaidade, representa a falsidade, representa mentira, representa a maldade e toda e qualquer malignidade dentro da alma. Se nossa alma fosse como Matzah, nós seríamos humildes. Se nosso espírito, nós fôssemos pessoas singelas, sinceras, amantes uns dos outros, nós não teríamos orgulho. Mas às vezes eu me deparo com pessoas extremamente arrogantes e orgulhosas, e outra, pior ainda, sem dinheiro. Porque infelizmente, cultura brasileira, para nós uma pessoa sem dinheiro é humilde. Por favor, uma pessoa sem dinheiro é pobre. Entende? Quando você vê uma pessoa pobre, é pobre porque não tem dinheiro. Pobre não é humilde, não necessariamente. E nem todo rico é arrogante. Às vezes, é o contrário. A gente vê arrogância em pessoas pequenas, pessoas que não chegaram em lugar nenhum, pessoas que estão entrando na faculdade, pessoas que estão vindo a primeira vez na igreja. Qualquer coisa que você fala, elas não. Eu tenho meus valores. Quais são? Os meus valores. Pois é, quais são? São meus. Não sabe defender uma ideia. Por quê? Porque não tem ideia. O cara mistura pobreza com humildade. A gente está falando isso porque assim, a gente tem que acordar, gente. Uma pessoa pobre não é humilde. Às vezes é, às vezes não. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com postura diante da vida, tem a ver com postura diante de Deus. Às vezes as pessoas são arrogantes. Elas arrogam para si uma coisa que nem é delas. Nós devemos celebrar a Páscoa com os ázimos da sinceridade e da verdade. Eu dizer a verdade, isso não significa que você falar aqui, eu cometi um pecado. Gente, aqui, irmãos, vim aqui confessar. Não, você não precisa fazer isso. Você pode fazer isso para Deus e você pode fazer isso para a pessoa contra quem você pecou. Ou você pode fazer isso até com um pastor que vai te ajudar a resolver esse problema. Mas tem pessoas que misturam tudo isso. Eu não posso falar nada da minha vida, não. Não precisa. O Espírito de Deus sabe. Tudo que eu faço, tudo que eu não faço, tudo que eu penso, tudo que eu não penso, como eu vejo a vida, como eu não vejo a vida. Não tem nada absolutamente que não esteja patente aos olhos daquele para quem nós vamos prestar contas. Por isso que a gente pode pegar na ponta do altar e pedir perdão. Deus nos perdoe, perdoa a mim, eu sou muito arrogante, eu sou muito metido a saber, eu sou muito sabichão. Senhor, eu sou muito rico. Obrigado, mas eu sou. Às vezes você está confiando demais nessa riqueza. Por fim, a Páscoa é uma festa profética. Eu falo por fim porque eu vou terminar. Eu até escrevi por fim, Durval, senão você não termina. A Páscoa é uma festa profética. Fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Jesus disse, o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come e bebe de Jesus terá vitória e será garantido de entrar na festa que chama-se as bodas do Cordeiro. Eu quero que você vá para o último texto, Apocalipse 19, verso 6, diz: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia! Fala comigo, aleluia! Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e damos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, ou seja, a igreja, a humanidade redimida, a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19. Você é convidado para essa grande festa.
é uma outra Páscoa, mas será celebrada eternamente. E eu já passei da fase de achar que tudo vai para o céu, e comecei a entender que o céu vem para nós. O céu veio para nós em Cristo Jesus. Ele veio em Yeshua HaMashiach para os judeus. Ele é nosso, como é dos judeus. Nós somos inclusos, nós somos ligados à seiva. Sabe, irmãos, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é alegria, é justiça. Quando eu ouço essa palavra justiça, até arrepio, porque justiça é uma coisa muito além daquilo que nós conseguimos fazer como justiça. É paz. Imagine um reino onde o leopardo pasta, o leão pasta, do ladinho do cervo, onde não terá predação, maldade, malícia, inveja. O reino de Deus. Quando Jesus entra no mundo, Ele traz tudo isso do céu. E as pessoas falam, não, você é uma pessoa comum, você é normal, você é de carne e osso. Eu sou 100% de carne e osso, mas eu sou a encarnação do Pai. Eu vim do céu, e eu volto para o céu. Depois eu vou trazer o céu para vocês. E as pessoas falam assim, você é doido, você é louco, nós vamos te matar. Apesar de que você curou minha mãe, curou minha avó, curou minha tia, mas também curou minha sogra. Então nós vamos te matar. Sei lá quais as intenções as pessoas tinham para matar Jesus. Let's stand up, please. Fazer mais uma oração, depois o Vitor termina. Feche seus olhos. Senhor, queremos te agradecer porque queremos ter o matzah na nossa vida. Queremos, ó Deus, ter a farinha, ter a água, mas nós não queremos fermento. Queremos, ó Deus, que toda vaidade saia de nós, que toda perversidade, maldade, malignidade, tudo aquilo que é herança dos fariseus ou herança de Herodes, saia da nossa vida, que nós tenhamos uma alma humilde, simples. Uma mente inteligente, capaz de absorver essas realidades. E ao mesmo tempo, Deus, transitar nessa terra sabendo que a nossa pátria é celestial. Que um dia o Senhor nos encontrará nos céus, nos ares, mas também nos trará para viver um milênio de paz e justiça aqui nessa terra. Por isso, Deus, nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça a fé e nos dá uma compreensão ainda mais nítida do que significa a Páscoa para nós. Celebremos o seu nome, celebremos a sua vitória, porque a morte não pôde te conter, o sepulcro não pôde te conter. O Senhor é vencedor e por causa disso